A graça e a paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, que nos fala assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou, como tem algumas versões, não podeis servir a Deus e às riquezas. Uma grande crise se instalou no nosso país, por que não dizer no mundo. Nós estamos vivenciando dias em que não vou falar em outra coisa, não ser corrupção, perda de emprego, roubalheira nas mais diversas, em todas as instâncias do governo. A injustiça está prevalecendo e não a justiça. Os homens de toga, que deveriam ser os nossos defensores, infelizmente têm sido os nossos inimigos. Então nós estamos vivendo um momento difícil. E se nós olharmos ao redor e fixarmos nossos olhos na crise, eu confesso para você que nós vamos sucumbir diante de tanta dificuldade. Nós vamos literalmente ser engolidos, por uma total desesperança. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Por isso que o texto de Mateus capítulo 6, a partir do 24 até o 34, nos traz uma palavra de fé, renova a nossa fé. E nós temos que estar firmados, irmãos, na palavra de Cristo, e não nas circunstâncias ao nosso redor. Como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, em tudo eu tenho experiência. Nós temos que fixar nossos olhos em Deus. Sabe, se nós olharmos as coisas com a nossa visão humana e não com a visão de Deus, nós vamos ser engolidos diante de toda essa crise que está ao nosso redor. Muitas vezes nós pensamos assim, será que isso nunca vai passar? Olha, eu confesso para você que parece que a coisa vai ficar daqui para pior. Então nós corremos o risco de sofrer uma grande chamada tentação. Sabe qual é a tentação? A tentação de abrir mão do cuidado de Deus, que Ele tem velado por nós, tem cuidado de nós, para nós nos embrearmos por um caminho perigoso, que é achar que a riqueza, que é os bens materiais, que as coisas deste mundo é que cuida da nossa vida. Que o pão de cada dia vem mediante somente o trabalho, esquecendo que é o Senhor que nos abre a porta de um trabalho para que tenhamos o pão de cada dia na nossa mesa. Se eu desvio meu olhar de Deus e começo a fixar meus olhos para as coisas desta vida, eu deixo de ser um cristão e eu passo a ser um homem sem nenhuma convicção de nada. Nós abrimos mão da fé. E isso nós não podemos fazer, porque a nossa confiança tem que estar única e exclusivamente no Senhor. Então, um caminho que nos leva a perder a fé é no momento que eu começo a acreditar que Ele não tem cuidado de mim. Aí a nossa fé começa a sucumbir. Por isso que o texto que lemos nos dá algumas diretrizes que nós temos que entender como nós podemos vencer essa ansiedade que tem tomado o coração de tantas pessoas. E quando eu falo tantas pessoas, eu estou falando inclusive de cristãos. Não quer dizer que nós não possamos viver ansiosos, estar ansiosos, porque isso é coisa natural. Mas a ansiedade que o Senhor proíbe é aquela ansiedade neurótica, a falta de fé. E como que isso começa? Em primeiro lugar, a ansiedade ela surge no coração das pessoas porque nós não podemos ter o nosso coração dividido. Eu tenho que saber a quem eu vou servir. Por isso que ele diz no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, quem que você vai servir ou quem que eu vou servir? A Deus ou a Mamon? Deus ou as riquezas? A Deus ou os bens materiais? Meu coração, se meu coração está dividido, automaticamente a minha vida também vai estar dividida. A minha fé estará dividida. E uma fé dividida não é uma fé real, é uma fé falsa. Sabe de uma coisa, você pode até ter 2 empregos, você pode ter até 2 pessoas que você pode estar trabalhando, você pode ter 2 empregadores. Mas se você é um escravo, você só pode servir a um Senhor, você só pode ser escravo de um Senhor. E a Bíblia fala que nós somos escravos de Cristo, ou então escravos do diabo. Não existe essa questão, eu sou escravo de um, escravo do outro. Não, eu sou escravo de um. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 1:1, Paulo,
escravo de Jesus Cristo, a palavra está servo, mas a palavra é doulos, é escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A igreja primitiva e as cartas paulinas sempre mostraram exatamente isto, que nós somos escravos. Nós temos um único Senhor, aquele que cuida de nós. Então eu não posso ser escravo de um e do outro. Eu tenho que ter... O meu amor ele não pode estar dividido. Eu tenho que estar muito bem firmado. Então, se meu coração está dividido, meu coração ele não está sendo sincero para com Deus. E essa que é a grande questão. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 6, verso 10, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos, com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro. E tem muita gente amando o dinheiro. O dinheiro é importante, o dinheiro é necessário, o dinheiro faz falta. Mas o dinheiro não é Deus, mas tem sido o Deus de muitos. O dinheiro não é a razão da nossa existência, mas o Senhor é a razão da nossa existência. Tendo que comer e que vestir, estejais satisfeitos, diz o apóstolo. Então nós temos que entender que a Bíblia tem a direção certa. Segunda coisa, porque a adoração ela não pode ser dividida. Nós não podemos, preste bem atenção, ninguém pode amar a dois senhores, mas ao mesmo tempo ele diz assim: ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A nossa adoração ela também não pode ser dividida. E quantas pessoas estão com seu coração dividido até em relação à adoração? Quem que você adora? Os bens materiais ou ao Senhor? Então, um homem que cuida das coisas espirituais, ele procura viver de forma espiritual, sabendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E como diz lá em Eclesiastes, capítulo 5, verso 10, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E tem mais. E quem ama a abundância nunca se farta de renda. Também isto é vaidade. Então, nós temos que tomar cuidado quem que nós estamos servindo. E esse coração dividido é que tem causado muita ansiedade no coração das pessoas. Não estou dizendo que é errado ter ou ser rico. O errado é você achar que a riqueza é tudo, que a riqueza é Deus. Que se você tem dinheiro, você tem tudo. Não, você não tem tudo, você não tem nada. Agora, se você tem Deus, você tem tudo, ainda que aparentemente você não tenha nada. Então a primeira coisa é isso, saber quem eu sirvo, a Deus ou a Mamon. Então a ansiedade já começa a ser derrubada aqui. A segunda coisa, em segundo lugar, para nós vencermos a ansiedade, nós devemos ter uma fé racional. A Bíblia aqui, irmãos, em momento algum, o Senhor diz que não podemos pensar. Tanto que, se você observar o texto, ele diz assim, preste bem atenção, por isso vos digo, no verso 25, por isso eu vos digo, ou seja, ele está concluindo uma palavra, e nessa conclusão ele está nos mostrando como nós devemos analisar, avaliar a quem nós vamos servir. Por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Aí ele começa agora a descrever por que nossa confiança tem que estar em Deus e não nos bens materiais. Tem que estar em Deus e não em Mamon. Tem que estar em Deus e não nas riquezas. Agora ele começa a concluir. Então a fé é também pensar. A nossa fé tem que ser racional, como disse o apóstolo Paulo, em capítulo 12 de Romanos. Temos que ter uma fé racional, um culto racional. Ou seja, eu tenho que avaliar a minha fé. Por isso ele diz, por isso eu vos digo. Isso quer dizer que aquilo que ele vai começar a falar tem que ser avaliado. Tanto que quando Jesus ele fala a respeito do discipulado, uma pessoa falou para ele assim, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus olha para aquela pessoa e diz, as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, avalie muito bem. Você quer me seguir? Existem as consequências. Tem os prós e os contras. Então avalie. Não seja um seguidor sem avaliar, sem pensar, sem raciocinar. A Bíblia nos leva a pensar. E nós temos que ter uma fé racional e não uma fé sem lógica. Então, diante disso, nós devemos ter uma vida, e ver a vida, melhor dizendo, com os olhos de Deus. Como é que eu olho a vida? Com os olhos do Senhor. Lembra quando o Moisés, ele envia 12 espias para entrar na terra prometida, para ver, avaliar, analisar como era a terra que o Senhor estava dando para o povo de Israel? Diz a Bíblia que eles entram
e depois de 40 dias eles retornam. Eles retornam encantados com a terra. Eles falaram, a terra é boa, ela mana leite e mel. Mas só que desses 12, 10 falaram o quê? Mas são gigantes. Somos como gafanhotos perante a face deles. Nós seremos engolidos. Nós não podemos vencer. No entanto, Josué e Caleb falaram o quê? Eia, vamos vencer sim. Vamos comê-los como pães. Ou seja, a fé daqueles dois homens era uma visão de Deus. Eles viam os inimigos, eles sabiam que aqueles inimigos eram reais, mas eles sabiam que o Deus que havia prometido que lhes daria aquela terra estava com eles e que ele lhes daria vitória. É isso que nós temos que ter, irmãos. A visão de Deus e não a visão do mundo. Se fixarmos nossos olhares na crise que está ao nosso redor, nós vamos afundar, nós vamos perecer, nós vamos naufragar. Agora, se eu olho para a vida, mas com o olhar de Deus, eu vou entender que Deus tem cuidado de mim, que tem velado pela minha vida. Eu não estou sozinho. Você não está desamparado. Deus tem cuidado da gente. Então, primeira coisa que eu tenho que olhar para a vida com o olhar de Deus. Segunda coisa que o Senhor aqui nos ensina, Ele nos proíbe de vivermos ansiosos. Isso aqui é uma proibição. Ele está dizendo aqui que nós não podemos viver com o nosso coração fixados nas crises ao nosso redor, mas fixar nossos olhares, o nosso olhar, melhor dizendo, em Deus. Fixe o seu olho, seu olhar, sua vida, a sua fé no Senhor. Olha só o que ele diz no verso 25. Preste bem atenção. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ele está dizendo, o que tem valor na sua vida? Olha só o que diz o verso 31. A mesma coisa ele repete. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ele está dizendo assim, pare de ficar preocupado com isso. E no verso 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Pare de ficar preocupado com as coisas dessa terra. Então, irmãos, quando nós lemos esse texto, a ideia que a gente tem e que algumas pessoas pensam que nós não devemos nos preocupar com nada. Não é isso que o Senhor está dizendo. Nós podemos estar preocupados, nós não podemos ter uma ansiedade neurótica. O mundo vai acabar. O que vai ser de nós? Eu tenho visto alguns pastores, e um em particular, que leva a pessoa a achar que o mundo vai ser um caos, que vai acabar tudo e que a gente vai morrer, e olha, a crise está chegando, e vamos acumular comida dentro de casa, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gente, parece que Deus perdeu o rumo, Deus perdeu o controle, e que a nossa vida está à mercê de Satanás. Que o diabo agora tomou o planeta Terra e que Deus fugiu e deixou a gente para aqui. Não é isso, meu irmão. Não é isso que a Bíblia fala, não. Aqui o Senhor está dizendo que vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de você, vai cuidar de mim. Ele tem um zelo pela nossa vida. Por isso que a Bíblia nos fala lá em Hebreus 11:6, diz assim, 11:6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Ou seja, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele pode mudar, Ele pode mudar o quadro que está ao nosso redor. Por isso que nós não podemos olhar para a vida com um olhar dividido, mas olhar para a vida com o olhar de Deus, entendendo que Ele está no controle. A segunda coisa para nós vencermos a ansiedade, nós devemos olhar para a vida com um devido valor. O que tem valor? Nós devemos entender quais são os verdadeiros valores da nossa vida. Ele começa a falar a respeito de quê? Que tem muitas pessoas que olham para a vida de que forma? De 3 maneiras. As pessoas só se limitam em alimento, bebida e comida. Não andeis ansiosos em relação a isso. A comer, beber e vestir. Aliás, tem gente que não veste roupa, veste grife. Tem gente que não bebe uma bebida, ele simplesmente toma algo especial. Né? A comida dele, o alimento dele também tem que ser algo especial. Meu irmão, se você se limitar a comer, beber e vestir, você não faz outra coisa na sua vida a não ser viver em função disso.
nós não seremos racionais, seremos irracionais, seremos como uns animais. Nós estaremos andando como animais, andando por instinto e não pela fé. E nós temos que andar pela fé e não por instinto. Então a primeira coisa que o Senhor nos mostra aqui, que o Senhor, Ele tem cuidado das aves. A primeira coisa que Ele diz, olhe para as aves. Olha só o que diz o verso 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? O que você tem? O que o Senhor valoriza? Ave ou gente? Jesus pagou um alto preço na cruz por quem? Pelas aves ou por você? Quando Jesus ele pagou um alto preço na cruz, ele não estava morrendo pela natureza, ele estava morrendo por você e por mim. O sangue derramado, que foi derramado naquela cruz, para o perdão e remissão dos nossos pecados. Foi para que nós hoje pudéssemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não disse que estaria com os animais. Estou dizendo que ele não cuida. Estou dizendo que ele cuida de você. Ele tem uma preocupação com você. Ele pagou um alto preço por você. Ele vela pela sua vida. Por isso que ele manda nós olharmos para as aves. Porque assim como ele cuida das aves, muito mais ele cuidará de nós. Muito mais ele velará pela nossa vida. Porque nós valemos muito mais do que as aves. Eu não sei se você tem passarinho em casa, em gaiola. Eu fui criado numa época que era muito comum as pessoas terem pássaros presos. Meu pai tinha quase umas 30 gaiolas de passarinho. E eu vi o cuidado que meu pai tinha com aqueles passarinhos. Todos os dias trocava areia do fundo, cozinhava ovo, colocava o ovinho lá para o canário comer, até araponga tinha lá em casa. Eu tinha um conhecido, né, que eu fui batizado na igreja católica, e tinha um padrinho, tal de Manuel Viveiro. Pelo nome você já tem ideia de quantos passarinhos esse homem tinha na sua casa. E tinha muitos. No entanto, eles cuidavam. Será que Deus não vai cuidar de você? Será que Deus não vai ter um cuidado com você? Meu pai tinha cuidado com os passarinhos, mas chegou um tempo que ele se desfez dos passarinhos. Mas ele não se desfez de mim, nem dos meus irmãos. Então eu quero dizer para você que Deus cuida. Se um pai humano cuida, quanto mais o Pai que está no céu vai cuidar de você e de mim. Então não fique angustiado. Por isso que lá em Lucas 11, de 11 a 13, o Senhor diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então nossa confiança está em Deus, no cuidado que Ele tem para conosco. Segunda coisa, o Senhor nos mostra nesse texto que o Pai, Ele cuida também das flores. Olha só, do verso 28 e 29, diz assim: eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, irmãos, a nossa vestimenta, ela vem de Deus. Até a nossa roupa, o Senhor, Ele cuida para termos. O problema é que tem gente que não está querendo vestir uma roupa, está querendo vestir uma grife. E nisso, normalmente, o dinheiro às vezes é pouco. Mas se você analisar, até um mendigo, ele está vestido. Até um mendigo, ele tem um calçado, ainda que seja um chinelo velho, está no seu pé. Quanto mais Deus vai cuidar de você. Aliás, se você olhar seu guarda-roupa, você tem mais roupa do que você precisa. Se você olhar os sapatos que você tem, eu tenho certeza que você tem mais sapatos do que você necessita. No entanto, quantas pessoas dizem, estou sem roupa, estou sem sapato? Eu quero dizer para você que Deus tem cuidado de nós. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que o Senhor mostra que o dom da vida pertence ao Pai. Olha só o que diz o verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Irmãos, quem é que pode melhorar a vida, crescer mais alguns centímetros estando ansioso? A ansiedade, ela não vai nos fazer
crescer, vai nos diminuir, vai nos fazer murchar. Exatamente por quê? Porque a gente não tem alegria na vida. A ansiedade, a preocupação. Tem gente que trabalha igual um desesperado para juntar dinheiro, para ter muito dinheiro. Depois tem que gastar o dinheiro todo para cuidar da saúde, porque ficou doente, perdeu a sua saúde por causa disso. Outra coisa que o texto nos ensina, para a gente estar encerrando: para vencermos a ansiedade, nós devemos descansar nos cuidados do Senhor. E por que nós podemos descansar? Pelo menos por 3 razões básicas. Porque o Pai conhece todas as nossas necessidades. Verso 31 e 32, o Senhor Jesus diz que o Pai conhece todas as nossas necessidades. Então o que eu necessito, Ele vai me dar. O que eu necessito, Ele vai colocar diante de mim e não vai me faltar. O problema é que as pessoas não estão preocupadas com as suas necessidades, estão preocupadas com os seus desejos, com as suas vontades. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada e nós, Aladim, criamos a lâmpada e o Senhor tem que cumprir os nossos anseios, as nossas vontades. E Deus não está aí para isso. Mas as nossas necessidades, todas elas, serão supridas. Segunda coisa, a única prioridade que nós devemos buscar é o reino de Deus e a sua justiça. Tanto que no verso 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é a prioridade. O resto é acréscimo. Aquilo que muitas pessoas têm chamado de bênção, na verdade, não passa de acréscimo. Aquilo que as pessoas dizem que, que bênção que eu ganhei, o Senhor vai dizer: isso é só acréscimo, meu filho. Isso aí, hoje você tem, amanhã pode não ter. Mas a nossa fé e o nosso Deus, isso permanece para sempre. E por fim, porque assim como um pai cuida de nós hoje, Ele vai cuidar amanhã. No verso 34 diz: basta a cada dia o seu mal. O mal de hoje, vamos desfrutar hoje, vamos vivenciar hoje. Amanhã é outro dia, o mal de amanhã é outro. As dificuldades de hoje nós superamos através da misericórdia e graça do Senhor. A vitória de amanhã, ela também será alcançada pela misericórdia e graça do Senhor. Ou seja, assim como Deus cuida de mim hoje, vai cuidar de mim amanhã. Assim como Ele cuida de você hoje, vai cuidar de você amanhã. Então descanse no Senhor. Espere no Senhor. Não estou dizendo que a gente não possa estar preocupados. Nós não podemos estar ansiosos, com ansiedade neurótica, desesperados, achando que o mundo vai acabar e que nós vamos perder tudo e que agora o mundo vai acabar. Então, desliga sua televisão, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra de Deus, vai orar, vai descansar em Deus, confie no Senhor. Saiba, Ele tem cuidado de você. Ele cuidou de você até hoje. Tu acha que de hoje para amanhã Ele vai parar de cuidar de você? Não. A nossa fé não pode ser vacilante. Nossa fé tem que estar muito bem firmada nas promessas do Senhor. Espere no Senhor, descanse nele. Saiba, Ele cuida, Ele vela por você e vai continuar cuidando. Descanse em Deus, espere nele. E o mais, Ele fará, como diz as Escrituras. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que Deus possa renovar o seu coração e tirar a ansiedade neurótica da sua vida. Preocupações naturais, sim, mas ansiedade, não. Isso o Senhor não quer que estejamos assim, porque isso é falta de fé. Que Deus tenha misericórdia de você, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Pense nisso e que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém?